Eu queria pegar o gancho do Silvio sobre as redes sociais, que é também o assunto, um dos assuntos do dia, e insistir no seguinte ponto. A gente tem um fato dado que é o Supremo vai regular as redes. A gente teve realmente hoje um voto do Mendonça dissidente, mas a expectativa é de que seja um voto vencido. E o Supremo regulando as redes, o que tem pela frente? A possibilidade do Congresso, de alguma forma, elaborar algum tipo de projeto que contingencie os prejuízos ou que tente minorar os prejuízos dessa regulação que virá pelo STF. E aí tem um problema, que é o seguinte: hoje o governo ou a situação tem um projeto na algibeira, né, no seu bolso, que é justamente o senhor até mencionou, o próprio executivo ser uma espécie de xerife das redes, eles já anunciaram esse projeto. E, por outro lado, a oposição à direita me parece que tem um receio desse tema, porque ela afirmou muito uma posição de regulação é ruim, não vamos regular. E aí a minha pergunta é a seguinte: é possível a direita ou a oposição, de uma forma geral, retomar esse tema no sentido de entender-se que vai ser necessário algum tipo de projeto para regular as redes, para resolver ou solucionar a regulação que o próprio STF vai fazer? Quer dizer, essa regulação não regular não está mais na mesa porque o STF vai fazer a regulação. Alguém vai ter que consertar isso dentro do Congresso. Se não for a oposição, será a situação. Como é que a direita ou como é que a oposição, o senhor vê dentro do Senado, como é que esse assunto está sendo tratado e o que é possível fazer? O primeiro já 4 ministros votaram. E é bom lembrar que o Barroso não votou como o Fux e como o Toffoli. Né? O voto do Barroso julgou constitucional o artigo 19. Né? Ele propôs uma espécie de autorregulação e tal, mas foi mais ou menos na linha, talvez menos radical do que o ministro André. Então, menos pior. Menos pior. Então, estamos ali com 2-2. Eu espero que a própria pressão da circunstância, da conjuntura, a reação da sociedade impeça, me permita ser mais otimista do que você, né, de que nós temos esse desfecho tão draconiano e tão rápido. E é bom lembrar, quem está nos acompanhando, que já existe a regulação. Exato. A lei foi estabelecida. Hoje há uma falsa premissa que o Supremo Tribunal Federal argui ou esgrima na hora em que quer se miscuir na atividade parlamentar, legislar como se parlamento fosse, de que há uma missão do Congresso. Isso aconteceu, por exemplo, na questão das drogas, do aborto, em outros temas relevantes que haviam sido ou objeto de uma legislação que o STF entendeu frouxa, mas no entendimento de 11 cidadãos que não representam a população brasileira, que não foram votados para isso. Da mesma maneira, o Marco Civil da Internet é de 2014, uma legislação bastante recente. Nós estamos falando de uma legislação de, de 9 anos. Né? É verdade que a velocidade das mudanças da tecnologia, da informação, da inteligência artificial, são literalmente geométricas. Mas são ajustes que precisam ser maturados. A legislação já prevê que na hora que há um abuso, né, é possível se arguir judicialmente a justiça tomar a atitude de retirar das redes um conteúdo que é considerado nocivo. Então, o que existe hoje é muito mais uma luta ideológica, né, desse incômodo, né, que o Supremo Tribunal Federal demonstra através das manifestações dos seus membros e do próprio governo e da esquerda, né, com a narrativa que eles querem impor. Eles querem controlar a narrativa. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando aqui, né, de uma ação ou de uma situação ou de um posicionamento que é a nível de mundo. A maneira como os Estados Unidos, por exemplo, se comporta com esse tema diametralmente oposto ao que a Europa se comporta. Por todos os elementos, inclusive culturais, históricos, né? De um lado, a liberdade como um valor fundamental e a liberdade de expressão. Do outro, um continente, eu diria ainda com as sequelas de uma Segunda Guerra, né? Onde aconteceu o nazismo, o fascismo, o próprio comunismo, né? Que foram ideologias totalitárias que vitimaram milhões de pessoas. Então,
são visões diferentes e nós terminamos sendo um palco de conflagração dessas visões. Então, eu defendo, Marcília, que caso tenhamos a possibilidade de discutir esse tema dentro do Legislativo, a manutenção da situação originária. Tá? Na minha opinião, o Congresso já se manifestou a respeito do tema, ele já está maduro e, se porventura houver necessidade de alguma adaptação ou modernização, nós o faremos de acordo com a pressão da própria sociedade que nós representamos e não da imposição de iluminados, quem quer que sejam eles.